queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia 3 de outubro, em que nós celebramos a memória dos mártires brasileiros do Rio Grande do Norte, Santo André de Sobral e Santo Ambrósio Francisco Ferro, e todos os quase 150 fiéis que, junto com esses dois sacerdotes, entregaram a sua vida por Cristo, quando, durante a perseguição dos calvinistas na dominação holandesa no século XVII, no Nordeste brasileiro, e esses fiéis que nos dão esse exemplo, esse testemunho, e é isso que significa a palavra martírio, testemunho, que nos inspiram e, sobretudo, hoje nos convidam a fazer um exame de consciência. Porque, do mesmo modo em que aqueles homens não trepidaram, não tiveram dúvidas, mas mantiveram-se fiéis mesmo em meio às ameaças, ao passo de que preferiram morrer ao rejeitar a fé católica. E, portanto, nos levam a nos questionar hoje, até aonde vai a minha disposição, a minha vontade firme e forte de me manter fiel a Deus diante das dificuldades. Porque às vezes, queridos irmãos, queridas irmãs, na primeira dificuldade, e não falemos aqui de alguém ameaçando nossas vidas ou alguém dizendo que se não rejeitarmos a fé, vão nos matar, inclusive com utilização de tortura, como foi o caso desses mártires. Mas não. Às vezes, algum tipo de tribulação, uma dificuldade, um momento de crise financeira, uma doença, algo que de algum modo contradiz as nossas expectativas, e tantas vezes nós colocamos a nossa fé em xeque. Duvidamos. Nos perguntamos, mas será que realmente Deus olha para mim? Será que vale a pena ser fiel? Porque parece que no fundo, Deus não me abençoa. Mas bem, será que existe Deus? Porque o que eu estou agora experimentando faz que eu ache que talvez não tenha ninguém olhando por mim. E se por um lado, queridos irmãos, aqui não estou querendo desprezar as dificuldades de ninguém, e muito menos dizer que a dúvida é simplesmente o resultado de uma pessoa caprichosa que, quando as coisas não estão como ela gostaria, ela rejeita a Deus como uma criança mal educada. Porém, também é verdade que nós devemos sim nos questionar sobre a firmeza da nossa fé. De modo concreto, me vem à memória, também entre esses 150 mártires, cujo dia hoje nós comemoramos, um deles era um leigo, era Mateus Moreira. E esse homem, quando foi martirizado de uma forma terrível, porque arrancaram-lhe o coração, antes de morrer, quis fazer uma profissão na fé da Santíssima Eucaristia. E morreu dizendo: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Um exemplo extraordinário de, mesmo em meio ao sofrimento mais atroz, manter-se fiel a Deus. E como é, queridos irmãos, queridas irmãs, e faço aqui uma ressalva. Aquilo que eu digo para vocês, estou falando em primeiro lugar a mim mesmo. Pois esse exame de consciência eu sou o primeiro que deve fazer. Porque também eu não estou imune a essas reações diante de situações que não são exatamente aquelas que eu esperava. Porque se eu realmente tivesse uma fé firme, que nem sempre, e admito e peço perdão a Deus por isso, tenho, eu, por exemplo, não perderia a paciência quando as coisas não são como eu gostaria. Porém, o exemplo dos mártires de hoje, sobretudo, à luz das leituras que escutamos, pode nos ajudar tanto. Em primeiro lugar, a primeira leitura do livro de Jó,
nos colocava diante dessa postura que é fundamental para que sempre tenhamos a nossa fé bem solidificada, que é o de reconhecer que não somos capazes de compreender plenamente os desígnios de Deus. Não como uma espécie de atitude irracional, não, mas reconhecendo a transcendência, que os planos de Deus superam em muito a nossa capacidade de compreensão. E aquilo que hoje eu posso experimentar como uma causa de dor, como uma causa de algo terrível, amanhã eu posso compreender com outros olhos. E é por isso que eu devo agora, quando estou experimentando a dificuldade, confiar em Deus que, por ser onisciente, por ser infinito, por ser transcendente, por ser Deus em definitiva, sabe mais. Por outro lado, o Evangelho nos coloca diante de uma palavra que deve nos fazer refletir tanto. Nós vimos no Evangelho de São Lucas como os 72 discípulos que Jesus tinha enviado em missão voltam e estavam exultantes por todas as ações extraordinárias que eles tinham realizado, que os demônios se submetiam a eles, que faziam curações. E Jesus, além do mais, acrescenta dizendo que nenhum mal lhes poderia tocar. Porém, Jesus também acrescenta algo que está no âmago, ou seja, no ponto mais profundo daquilo que deve ser para nós o centro da nossa fé. Quando ele diz, olha, vocês fizeram coisas extraordinárias, porém, não alegrem-se simplesmente porque vocês fizeram essas coisas. Alegrem-se, sobretudo, porque o nome de vocês está escrito no céu. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, esse ponto para que reflitamos. Será que eu tenho realmente essa realidade presente na minha vida? Ou seja, de que o que importa não é nessa vida fazer coisas extraordinárias. Não que elas sejam ruins, não que não possamos desejá-las, mas não são o valor mais importante. Não são o valor fundamental. Mas o valor fundamental é que meu destino é o céu. Que lá eu vou encontrar a plenitude de tudo aquilo que aqui na Terra apenas posso vislumbrar como uma sombra. Que apenas posso, às vezes, tocar de modo superficial, porque a felicidade plena, por mais que eu seja o mais rico, o mais saudável, o mais bem-sucedido dos homens, no fundo, nunca vai ser algo que vai conseguir preencher o meu coração. Somente Deus é capaz de fazê-lo. E esse Deus que me preenche o coração, eu só vou encontrar e experimentar plenamente essa realidade no céu. E era isso que fazia com que os mártires pudessem ter a força, sempre movidos pelo Espírito Santo, sem sombra de dúvida, mas essa convicção interior que os abria a ação do Espírito Santo para que resistissem às mais atrozes violências e que derramassem seu sangue por amor a Cristo, porque sabiam que os seus nomes estavam escritos no céu. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, que pela intercessão de Santo André, de Soveral, de Santo Ambrósio Francisco Ferro, de São Mateus Moreira, de todos esses mártires brasileiros, que eu e você, hoje, possamos realmente colocar essa certeza no nosso coração que há de nos encher de alegria, mesmo em meio às dificuldades. Que o nosso nome está escrito no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.